Olá, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Meu desejo é que estejam todos bem. Nós iremos começar a nossa devocional neste momento. E o nosso texto de hoje se encontra no Evangelho de Mateus, capítulo 5, a partir do verso 1, que vai nos falar sobre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, proferido ali por Cristo Jesus. O texto nos diz, no versículo 1 em diante: vendo Jesus as multidões, subiu ao monte, e como se assentasse, aproximaram-se os discípulos, e ele passou a ensiná-los, dizendo: bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois, quando por minha causa vos injuriarem e vos perseguirem, e mentindo disserem todo mal contra vós. Regozijai-vos e exultai, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém? O Sermão do Monte, ou as bem-aventuranças, ela é dita por Cristo Jesus aos discípulos, e ela é a forma do Evangelho aplicado nas nossas vidas. É também conhecido como a ética do reino, aplicabilidade da lei de Deus nas nossas vidas. Jesus diz que bem-aventurado somos quando efetuarmos qualquer um desses segmentos. Bem-aventurado quer dizer feliz, mas não só feliz. Feliz de uma forma intensa. Feliz de verdade. É um homem que tem a sua felicidade espiritual, não só a felicidade física, mas também a felicidade espiritual, a felicidade plena, a qual Cristo ele concede a nossas vidas, através do cumprimento da sua palavra, da sua lei. Que nós possamos meditar nisto, e que venhamos, de fato, sermos bem-aventurados ou felizes de verdade em Cristo Jesus. Amém? Vamos orar neste momento. Eu convido você a orar conosco, e nós iremos agradecer pela vida dos nossos amados amigos que fizeram mais um ano de vida nesse mês de setembro, que foi Cláudio Anderson, José Sérgio e Gabriel Estevam. Que Deus continue abençoando a vida de vocês, trazendo muita saúde e paz, anos e anos de vida na presença do Senhor. Amém? Oremos. Senhor Deus, Pai, somos gratos, Senhor Deus, pelos nossos amigos, Senhor, que completaram mais um ano de vida, Pai. Continua abençoando, Senhor Deus, a cada um deles, Senhor, que eles possam, Senhor, serem estimulados pelo Espírito Santo, Senhor Deus, a estar buscando a Tua presença, Senhor, e fazendo a Tua vontade, Senhor. Pai, nós te pedimos também, Senhor, por cada família representada aqui nesse momento. Visita, Senhor Deus, os lares, sejas com eles, Senhor Deus, trazendo saúde, trazendo sossego para os seus lares. Te peço também, Senhor Deus, pelo projeto CDI. Te peço pelos beneficiários, continua nos abençoando, Senhor. Em nome de Jesus que nós te pedimos e agradecemos. Amém. Estamos aí na semana 27, Guia para o Sucesso, GPS. E o nosso tema de hoje é o que significa pureza. Nós estaremos falando hoje sobre sexualidade, É um assunto aí bastante polêmico, mas ao mesmo tempo bastante conhecido, por todos nós. E o objetivo dessa nossa aula hoje
é reconhecer que a criação única e com direitos intransferíveis dados por Deus para se guardar em pureza. Então a pureza, ela é algo bíblico, ela é um apelo bíblico, né, para os indivíduos que trilham suas vidas de acordo com o perfil bíblico, ok? Nomear maneiras de dizer não à pressão sexual. Sabemos que a pressão sexual ela é muito grande nos dias atuais. E maneira de demonstrar respeito à integridade, para estabelecer limites em seus relacionamentos interpessoais com o sexo oposto. Então esse é o nosso objetivo hoje, né, de refletirmos, né, conversarmos sobre este assunto. O que significa pureza? Pureza é estar limpo, sem nenhuma mancha. Deus ele é perfeitamente puro e nele não há pecado algum. Deus nos chama para sermos puros como Ele é. Deus nos chama para sermos puros como Ele é. Rejeitando o pecado, escolhendo sempre o que é bom. Escolhendo, né, a palavra de Deus e viver a palavra de Deus, né, constantemente. Por que você acredita que os jovens têm relações sexuais antes do casamento? Para muitos, isso é um tabu, para muitos, isso é um modelo que precisa ser quebrado, né? É um estigma a qual a religião ela tem introduzido no meio da sociedade, mas a gente vai perceber que se manter puro traz benefícios para nossas vidas. Obviamente, né, espiritualmente falando e fisicamente também. Possíveis respostas, né, para essa pergunta que eu te fiz, né, há um tempo atrás aqui, em relação a porque os jovens, né, eles cada vez mais têm relação sexual antes do casamento e mais cedo. Bem, é melhor provar antes de se comprometer. Essa é uma das possíveis respostas. Não é ruim, todos fazem. Não faço nada de mal, não acontece nada. Se é por amor, tudo é permitido e etc. E nós temos aí um turbilhão de respostas e justificativas para isso. Observe essa figura aqui. O jovem aqui, ó, ele expõe, né, um anel, possivelmente caríssimo, né, se não for de camelô. E ele diz, ó, você quer alterar seu status de relacionamento no Facebook? Essa é a forma dele fazer a proposta, né, para sua namorada, sua companheira, né, para a pessoa que ele tem um relacionamento. Mas, de fato, se a gente for observar, muitas pessoas têm tratado o relacionamento dessa forma, como um status. Essa perspectiva, ela governa a maneira de pensar, decidir e agir dos próprios jovens. Tanto a sociedade contemporânea como os meios de comunicação têm incentivado para que os jovens pensem em sexo desde muito cedo, né? Comece logo cedo, né, as suas relações sexuais. A pureza ela tem deixado de ser um valor, ao contrário de assumir a virgindade. Porque hoje em dia assumir a virgindade muitas vezes é algo vergonhoso. Há décadas atrás, se uma pessoa ela falasse que, principalmente as mulheres, né, elas falassem, né, que não eram mais virgens, era motivo de vergonha, era motivo de especulação. Mas hoje em dia parece que houve uma inversão de valores. É o contrário. Falar que é virgem hoje em dia na sociedade a qual nós vivemos, não é algo vergonhoso, infelizmente, né? A idade em que acontece a primeira relação sexual ela vem caindo cada vez mais. E nas últimas décadas, né, isso vem nos mostrando, né, uma proporção muito exagerada, né, e gritante.
Segundo a pesquisa da Durex Global Sex Survey no Brasil, o jovem perde a virgindade aos 13 anos de idade. Essa é a média. A pesquisa foi realizada em 2012 por uma marca de preservativos e abrangeu 37 países. E não é só aqui no Brasil. Na Austrália e nos Estados Unidos, a média de idade é a mesma. Os países com menor idade para a primeira relação, que é aos 12 anos de idade, foram no México, na Austrália e na Alemanha. Então veja só, né, os gráficos nos apontam, né, que cada vez mais os jovens, né, estão tendo relações sexuais de forma precoce. A sexualidade ela faz parte da personalidade de cada um e é uma necessidade básica, né? E em um aspecto do ser humano que não pode ser separado de outros aspectos da vida. A sexualidade não é sinônimo de relação sexual, é muito mais do que isso. A sexualidade influencia pensamentos, sentimentos, ações, interações. Você acha que os princípios bíblicos estão de acordo com esta maneira de pensar e de viver? Desta maneira a qual a sociedade ela tenta colocar dentro das mentes dos nossos jovens? Eu conheço muitas moças e rapazes cristãos compromissados com a palavra de Deus, compromissados com Cristo e com o seu reino, e que mesmo diante, né, da pressão que a sociedade ela tem imposto em suas vidas, eles têm guardado a sua virgindade para aqueles que as desposarem, né? Para o dia do casamento, para após o matrimônio, porque é isso que a Bíblia tem nos ensinado. Mas como é santo aquele que vos chamou, sede vós também santos, em toda a vossa maneira de viver. 1 Pedro, capítulo 1 e o verso 15. O privilégio de sermos criados por Deus, a sua imagem e semelhança, né, tem o propósito de glorificar o próprio Deus. Ou seja, de expressar a sua glória, fazendo uso dos dons que Deus ele nos deu. Dos dons, talentos, propósitos, características, gênero, pertencer a uma família, uma nacionalidade e etc. Então esses são os privilégios, os quais sermos pertencentes à família de Deus traz para nossas vidas. E no exercício da responsabilidade a qual Deus ele nos dá, que nos foi delegado pelo próprio Deus, requerendo que sejamos santos, puros, sem mancha, retos em tudo aquilo que nós fazemos, principalmente nos nossos relacionamentos, porque somente desta maneira poderemos dar a Ele a glória. Somente desta maneira nós poderemos glorificar a Deus de forma coerente à sua palavra. Com que purificará o jovem o seu caminho? Observando conforme a tua palavra. Com todo o meu coração te busquei, não me deixe desviar dos teus mandamentos. Escondi a tua palavra no meu coração, para não pecar contra ti. Salmo 119, do verso 9 ao verso 11. Assim nos diz o salmista. Como seria a nossa vida se deixássemos as rédeas soltas da nossa sexualidade? Quais seriam as consequências, né, de viver de acordo com os padrões de Deus orientados pela Bíblia? Então nós temos aqui dois segmentos, né, distintos. O que o mundo nos oferece, né, o pensamento, né, secular, e aquilo que a Bíblia ela tem nos ensinado. Aquilo que a Bíblia ela tem passado para nós, para que venhamos viver de forma prática aquilo que Deus ele quer para nossas vidas. Alguns exemplos de resultados dos impactos de cada possibilidade dessas escolhas. Então vejamos, impactos na saúde do corpo, contrair doenças sexualmente transmissíveis, gravidez indesejada, infecções urinárias
IST, que são infecções sexualmente transmissíveis, e abortos. Impacto na saúde emocional, relações sexuais de forma precoce. Sentimento de culpa, desentendimento em relação a outra pessoa, vazio interior, sujeira, vergonha, ressentimento e etc. Impactos na saúde espiritual, o rompimento em sua relação com Deus, desejo do perdão, insatisfação espiritual. Lá em Eclesiastes, capítulo 3, do verso 1 a 8, o rei Salomão, quando ele escreve Eclesiastes, ele nos diz: para tudo há uma ocasião e um tempo para cada propósito debaixo do céu, tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de plantar e tempo de arrancar o que se plantou, tempo de matar e tempo de curar, tempo de derrubar e tempo de construir, tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar, tempo de espalhar pedras e tempo de ajuntá-las, tempo de abraçar e tempo de se conter, tempo de procurar e tempo de desistir, tempo de guardar e tempo de lançar fora, tempo de rasgar e tempo de costurar, tempo de calar e tempo de falar, tempo de amar e tempo de odiar, tempo de lutar e tempo de viver em paz. Então ele diz que há um tempo determinado para tudo nas nossas vidas. Então viver segundo os padrões impostos pela sociedade é uma crença que está em desacordo com o propósito de Deus, podendo trazer consequências desagradáveis para a sua vida. Uma pessoa que decide viver de acordo com os padrões de Deus e assumir o compromisso de buscar orientação na palavra de Deus, tratando a si mesmo e aos outros com respeito. A sua vida é governada por valores morais que, sem dúvida, refletem o caráter de Deus, como dignidade, respeito, amor ao próximo como a si mesmo. Emocionalmente, essa pessoa é uma pessoa estável e no futuro terá plena satisfação com o seu parceiro quando se casar, porque não existe nenhuma lembrança ou ferida que a perturbe. Ela vai ter a consciência de que fez a coisa certa. Com qual das duas maneiras de pensar encontrarão plenitude de bem-estar? Da maneira que o mundo ele tem tentado impor para suas vidas, ou de maneira a qual Deus ele tem nos ensinado na sua palavra? O que deveríamos conhecer para nos mantermos puros e íntegros diante de Deus e diante da sociedade? Como lidar com a pressão sexual a qual nós vivenciamos nos nossos dias? A mídia está aí trabalhando para isso. Hoje a sexualidade é algo que tem aflorado na vida de muitos e muitos jovens, adolescentes e até mesmo crianças. Hoje dificilmente nós encontramos ou percebemos algum comercial, alguma publicidade que não tem um apelo sexual. Isso é comercial de chocolate, cerveja, leite, bombons. Todos, ou a maioria, tem um apelo sexual, para chamar a nossa atenção, para aflorar esse desejo, em nossas mentes. 2 Timóteo, capítulo 2, verso 22, o apóstolo Paulo escreve para o jovem Timóteo, e ele vai dizer: fuja dos desejos malignos da juventude e siga a justiça, a fé, o amor e a paz com aqueles que de coração puro invocam ao Senhor. Dentro de uma relação, de um relacionamento, muitas vezes, há situações em um relacionamento que são relações abusivas, E nós precisamos nos preparar para lidarmos com isso no nosso dia a dia. Uma das primeiras coisas seria a manipulação. Convencer alguém a fazer algo que lhe incomoda e fazer que uma pessoa sinta que não tem opção de decidir. Se me amasse, faria.
Se antes fizemos, por que não agora? Ameaças também, situações de ameaças. Dizer que vão te machucar ou te deixar se você não tiver relações sexuais. Não é a única garota com quem eu poderia sair. Vou me suicidar, vou tirar minha vida se você terminar comigo, né? Esse tipo de ameaças que são feitas. Fazer se sentir culpado. Usar a culpa para convencer alguém a fazer algo. Ah, eu não te agrado, eu não sirvo para você. Não pode dizer não, porque gastei todo esse dinheiro com você e agora você me dá um não. Fiz tanto por você e você me paga, né, desse jeito, me rejeitando. E a outra forma é a persuasão, né, persuadir a pessoa. Usar frases de pressão, né, frases de efeito. Eu sei que na verdade você quer, porque não tem relações sexuais comigo, todos os outros têm. Qual é o problema em fazer? Quando nós somos jovens, nossos pais nos colocam limites para nos proteger. E ao crescermos, eles nos dão mais liberdade, mas também responsabilidade, esperando que nós mesmos nos coloquemos limites. Pode parecer que as regras, né, que Deus ele tem nos dado pela sua palavra, né, através da sua palavra, restringam a nossa liberdade de agir. Mas Deus, através da narrativa bíblica, nos mostra, né, que elas foram dadas para nossa proteção, que elas foram nos dadas, né, para o nosso cuidado, através do amor de Deus sobre nós. Quando se trata de pressão sexual, nós devemos aumentar a nossa cerca, né? Devemos ficar atentos. E podemos fazer isso da seguinte maneira: conhecendo os limites que Deus nos deu em sua palavra e decidindo nos manter nestes limites. Falando com o nosso par acerca destes limites, dos benefícios e consequências no caso de rompê-los. Né? Nós precisamos ser jogo aberto, né? Precisamos ser francos. Também precisamos encher as nossas mentes da palavra de Deus, nos cercando de amigos que compartilham as nossas convicções, evitando fotos, canções, filmes que mostram uma perspectiva contrária, né, aos limites que nós adotamos. Né? Então precisamos nos policiar naquilo que nós estamos vendo, naquilo que nós estamos lendo, naquilo que nós estamos ouvindo. Compreender que o sexo não é apenas sexo, mas que é parte do plano de Deus para nossas vidas. Deus ele fez o corpo humano, tanto do homem como da mulher, para que encontrassem, né, prazer em toda a relação dentro do casamento, e não só no ato sexual. Então que nós possamos, né, meditar, né, nesta aula de hoje e saber que, em primeiro lugar, Deus ele quer que nós sejamos puros. A palavra de Deus diz que o sexo ele é a criação de Deus, mas tudo tem o seu tempo. E o tempo que a Bíblia nos mostra é depois do matrimônio, é depois do casamento, onde há um alicerce forte construído e esse relacionamento ele vai perdurar. Ele vai durar até que a morte os separe. Essa é a vontade de Deus. E como diz o salmista lá no Salmo 119, né? Como é que pode o jovem se manter puro, olhando e obedecendo a palavra de Deus? Então, que Deus ele nos abençoe. Assim que você assistir a aula, você dá o retorno aí, né? Diga que assistiu, sabendo que o Senhor, ele é a nossa paz. Que Deus nos abençoe.